Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vou do nono do Culto G há mais de 30 anos, professor de História, historiador, graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é sobre Axexê, ou Zerim, que é a cerimônia fúnebre realizada no rito do Candomblé. E antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, o Livro dos Exus. Este livro foi desenvolvido para que vocês possam ter um maior conhecimento com essa tão importante deidade africana. Eu estarei deixando o link no primeiro comentário para vocês. O que vem a ser o Axexê ou o Zerim? Uma cerimônia fúnebre que é utilizada no Candomblé. É um rito de passagem quando a pessoa falece. Mas o Axexê ou o Zerim, ele só é utilizado para aquelas pessoas que foram iniciadas, foram raspadas, pode-se dizer assim. Quando a pessoa é abiã, ela não passa pelo rito, tá? Por quê? Porque ela não passou pelo processo iniciático. Então ela não precisa fazer tanto o Zerim como o Axexê. Esse rito acontece logo após o enterro. A pessoa falece e esse rito é feito na roça. Costuma demorar de 3 a 7 dias. Na maioria das vezes é em 7 dias. E isso como era feito pelos antigos. Hoje em dia tem casas que infelizmente faz um dia só quando faz. O Axexê, qual é a finalidade do Axexê? Quando vocês se iniciam no Candomblé, vocês começam num processo de sacralização, um processo iniciático. Quando vocês falecem, tem que ser feito o inverso, tem que ser feito um processo de dessacralização. E aí é considerada até a última obrigação da pessoa, que é iniciada. Depois que ela falece, se desprende o orixá daquele ori, daquela pessoa. Então, o Axexê é um rito de dessacralização. Ele é o contrário da feitura. Você libera o orixá, libera o vodum para que ele possa seguir o caminho dele normalmente. Você não deixa os elementos do vodum presos na pessoa e ir para debaixo da terra. Ok? E o que é feito com as coisas do morto? Os assentamentos, as roupas, todo o material litúrgico que ele utilizava. Primeiro, deve-se fazer um jogo, ir no jogo e ver qual é o procedimento que o orixá está dando. Na maioria das vezes, nem todos os assentamentos vão ter que ser inutilizados, desfeitos. Alguns assentamentos de alguns orixás, eles são entregues para outras pessoas se o orixá assim pedir. Alguns podem ficar até na casa, porque o santo não quer ser despachado, não quer ir embora. E o que acontece com aqueles santos, com aqueles assentamentos que o santo não quer que fique na casa, não quer ser entregue a ninguém? Todos esses assentamentos são quebrados e tudo é colocado em uma trouxa de um lençol branco. Se a pessoa for de 1 grau, aí é colocado num balaio de peixeiro, todos os elementos e depois enrolado num lençol. E agora, se for o pai de santo ou a mãe de santo que faleceu, aí o negócio é mais complicado. O que acontece com isso? Se o pai de santo ou a mãe de santo falecer, no mínimo, a casa de santo vai ter que ficar fechada por 1 ano, no mínimo. E isso não está sendo respeitado hoje em dia. Não está sendo respeitado nem o que o orixá determina, o dono da casa. Muitas vezes acontece quando o zelador de santo falece, as pessoas chamam hoje em dia de golpe de Estado. As pessoas vão e passam por cima da vontade do orixá, da vontade do vodum. O vodum determina uma coisa, mas as pessoas fazem outras. Bem diferente de como era antigamente, que a palavra do vodum era uma ordem. E quando se faz o Axexê,
principalmente se for do zelador de santo, vem uma outra pessoa a fazer o zerinho. Pode ser um convidado, pode ser um mais antigo, né, da família a vir fazer o zerinho ou a xexê da pessoa. O que acontece é que nessa cerimônia todas as luzes têm que ser apagadas e só fica a luz de vela. Uma das coisas que acontece é o chamamento do morto. Se chama o morto para a cerimônia. E é uma coisa especial, que eu posso dizer assim. É uma cerimônia única quando é bem feita. Quando ela é bem feita, você vê, você tem a situação concreta do ritual. Todos os elementos mágicos e encantados que existem no candomblé se apresentam no axixê. Muitas das vezes, quando se quebra as louças do santo, você escuta um choro, gritos, lamentos. Então isso é uma coisa que mexe muito com a pessoa. O axixê, infelizmente, está sendo tratado como uma forma muito mundana, muito irrelevante. E não era para ser assim. Nem o axixê, nem o zerinho. Porque é uma cerimônia que faz com que o morto se desprenda da sua vida espiritual e siga seu caminho. Uma das maiores decepções que eu tive na vida foi o axixê de um grande pai de santo. A obrigação dele foi tenebrosamente errada. Tanto que a pessoa que estava direcionando o rito, ao invés de chamar os antepassados da casa, todas as pessoas que já faleceram, que faziam parte da casa, parte do axé, não aconteceu dessa forma. Ou, mais ou menos, chamou parte das pessoas que eram antigas da casa, que já tinham falecido, juntamente com o nome das pessoas que estavam vivas. E isso é inaceitável. Muitas das pessoas que estavam ali participando da cerimônia do axixê teve seu nome invocado junto aos ancestrais. E eu posso dizer para vocês que isso não terminou bem. Primeiro, as luzes do barracão acenderam mesmo com o relógio desligado. Uma revoada de vento passou por dentro do barracão. E eu vi o zelador de santo na parte de fora da roça, o morto. E isso é uma coisa que aflige demais uma cerimônia tão importante como essa. E pasmem, todas as pessoas que tiveram seu nome invocado faleceram em menos de 2 meses. Eu não sei qual foi a intenção, se ele sabia ou não fazer o ritual do axixê. Não cabe a mim julgar, mas que estava errado, estava. Que foi temeroso a cerimônia, foi. E depois de tudo isso, que é levado a trouxa do Egum para onde o jogo determinar. Depois disso, é feito o quê? Se pergunta ao Vodum quem vai assumir a casa. Qual a continuidade que a casa vai dar e o que esse Vodum tem para falar. E é aí que é importante você seguir aquilo que o Vodum pede, aquilo que o Vodum fala. Independente de vaidades, independentes de qualquer objetivo particular que alguém na roça possa ter. A palavra do Vodum tem que ser lei. A palavra do Vodum, do Orixá, tem que ser uma ordem, tem que ser cumprida, mesmo que nós não gostamos. Se o Vodum determina que uma pessoa, principalmente se for o axixê de um zelador de santo, se o Vodum daquele zelador escolher uma pessoa, quem somos nós para não aceitar? Nós não somos ninguém na fila do pão diante do Vodum. O Vodum sabe os motivos que ele escolheu aquela pessoa. Nós não temos essa propriedade, nem esse conhecimento e nem essa sabedoria. Então o Vodum sabe por que escolheu. A maioria das vezes não acontece mais isso. O Vodum escolhe e outra pessoa assume por causa do tal do golpe de Estado. O axixê e o zerim são as cerimônias que são
muito importantes para o candomblé, pela forma de ser a última obrigação do morto, a última obrigação daquela pessoa, que faz a dessacralização e o rompimento do elo do cordão umbilical que foi feito para com o orixá, para com o vodum na sua iniciação. É a finalização, é a concretização do seu caminho espiritual. O axixê ou o zerim, ele tem uma importância tão grande que todo o iniciado precisa participar de uma cerimônia dessa para alcançar a grandeza da religiosidade do candomblé. Lá você vai ter contato com o sobrenatural. Eu já vi e já participei de vários axixês de zerim. Já vi mortos, como eu falei para vocês, e esse não foi o primeiro. Já vi pessoas possuídas pelo morto, porque não querem ir embora. Então é uma cerimônia e que te traz uma visão diferenciada do rito do candomblé e da importância dessa parte sacramental do nosso candomblé. Mas, infelizmente, elas estão sendo denegridas com o passar do tempo e não estão se dando a importância que deveria. Se ficou alguma dúvida do que eu falei sobre o axixê ou o zerim, coloque nos comentários que eu estarei respondendo a todos, tá bom? Uma das coisas que eu não posso é me aprofundar dentro do segredo litúrgico dessa cerimônia, tá? Eu fiz um apanhado para que vocês possam conhecer esse tão importante universo ritualístico do candomblé. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da família Papo Café História. Acione o sininho de notificações, que é importante para vocês estarem sempre recebendo nossos vídeos. E como eu gosto de me despedir de vocês, Vodum Pamunha Anadeji, Axé!